Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar neste momento, meu irmão e minha irmã, te envolvendo, te abraçando, aleluia, e sendo sobre a sua vida de uma forma sobrenatural em nome de Jesus. Eu declaro esta paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, para que você possa verdadeiramente entender os propósitos e planos de Deus para a sua vida, amém? Que você venha ser impactado com a paz do Senhor Jesus Cristo, para que você possa verdadeiramente entender aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Uma paz gloriosa que enche todo o teu ser, a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus familiares, todos aí ao seu redor, amém? É o que eu desejo para você, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje, para que Deus venha ser sobre a sua vida, aleluia, te apresentando, glórias a Deus, um novo tempo, uma nova história, para você vir a viver, porque Deus é um Deus de promessas, Deus é fiel para conosco e Ele é santo, justo e bondoso, amém? Aqui quem vos fala é a pastora Elaine, estamos aqui mais uma vez com a oração do dia e também com a palavra de Deus, amém? Que essa palavra possa chegar ao seu coração de uma maneira gloriosa, poderosa e que você possa verdadeiramente tomar posse dessa palavra, amém? E da oração. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor Deus, Pai amado e querido Deus, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, misericordioso, bondoso, e o Senhor é fiel, Pai, porque o Senhor é justo, o Senhor é santo e poderoso, para nos atender, para se voltar para nós, para nos ajudar e nos fortalecer. E no Senhor, neste dia de hoje, pedimos e clamamos a Ti, Pai, seja o nosso ajudador, seja o nosso Pai, seja o nosso amado Deus agindo ao nosso favor. Socorre nós nos tempos das aflições, da angústia, Pai, das diversidades. Seja sobre nós a Tua mão, Pai, para nos trazer, Pai amado, direção, nos trazer, meu Pai, aleluia, domínio próprio, mansidão, e que nós viemos entender a cada dia a grandeza do Seu amor, a se revelar a nós todos os dias, Pai. E eu louvo ao Senhor neste momento da oração e da palavra, porque o Senhor se faz presente. Abençoa, Senhor meu Deus, e visita este meu irmão, essa minha irmã, Pai amado, para que eles possam, Senhor meu Deus, receber de Ti as dádivas, as vitórias que cada um precisa e necessita, em nome de Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã? Quero, neste momento, trazer uma palavra que se encontra em Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 23, que nos diz assim a palavra do Senhor. E dizia a todos, Jesus dizendo, né? E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Olha que Jesus falou para nós, que palavra tremenda e gloriosa que Ele nos liberou, né? Que se alguém quer vir após a Ele, né? Para ir até Ele, né? E seguir Ele, tem que negar a si mesmo, tomar cada dia sua cruz e seguir a Ele, né? E é isso que Deus quer nesses últimos tempos, né? Que eu quero trazer uma palavra de se render a Deus, né? Para eu viver esse versículo que a palavra está dizendo, né? Eu tenho, se alguém quiser vir até Jesus, né? Nós temos que negar a nós mesmos, né? Tomar cada dia a nossa cruz e seguir a Ele. Então é necessário se render a Ele, né? Eu e você temos que se render a Deus. Se render a Deus é necessário, né? E muita gente acha que quando a gente fala de Jesus para alguém, ou quando a gente vem para Jesus, muitas pessoas acham que eu vou perder, né? Tem muito mais a perder a servir a Deus do que ganhar. Mas é pelo contrário, meu irmão. Você tem muito mais a ganhar em servir a Deus do que perder. Porque quando você vem para a presença de Deus, quando você aceita Jesus, a sua vida começa a ter uma mudança. Você começa a ter uma proteção, você começa a ter uma defesa, você é defendido, você é guardado, você é protegido, você é livrado, né? Quando eu aceito Jesus como eu me rendo a Deus, né? Eu não perco nada, pelo contrário, eu vou ganhar, né? E muita gente acha que perder, né? Mas não vou estar mais ali com os amigos, na cervejada, na churrascada, para os lugares que eu ia, realmente, né? Essas coisas você perde, mas você ganha coisas melhores, porque você passa a se envolver com as coisas de Deus tão
tão grandiosidade das coisas de Deus tão grande que você não quer estar em outro lugar. Não é que ninguém está impondo a você que você não pode ir ali, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não. É você mesmo, quando você vai se envolvendo com as coisas de Deus, você já não sente necessidade de buscar essas coisas. Você quer estar se rendendo ao Senhor a cada dia mais, à vontade dele a cada dia mais, e essas coisas já não faz mais parte da sua vida e nem necessário, sabe? Você já passa a não dar mais importância, você não quer mais essas coisas do mundo, você quer estar envolvido com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Então, se render a Deus não é perder, e sim ganhar, né? Se render a Deus, meu irmão, não é ser derrotado e nem conhecer a derrota. Se render a Deus é ser mais que vencedor, porque em todas as suas causas, em todas as situações da sua vida, Ele vai te fazer mais que vencedor. Você nunca vai ser um derrotado, você sempre vai ter, aleluia, vitória. Você vai sempre um vencedor e você vai testemunhar. Por que crente gosta de contar testemunho? Porque quando ele aceita Jesus, a sua vida começa a mudar, começa a transformar, começa a ser umas coisas tão envolventes espiritualmente em nossas vidas, que aí você quer testemunhar. O crente passa a testemunhar: ó, Deus fez isso, Deus agiu por mim, Deus trabalhou naquilo, Deus me deu a vitória, Deus mudou uma situação, Deus entrou na causa da justiça, Deus operou com a forte mão dele, estava doente, Ele me curou, estava com uma enfermidade, Ele me livrou, né? Então assim, você começa a testemunhar da grandeza do poder de Deus, como você se rende a Deus, né? E render-se a Deus, meu irmão, significa ter um ganho, tanto na vida física como na vida espiritual, porque quando você se rende a Deus, você começa a ter um crescimento espiritual. A audição é aberta, a visão é aberta, o entendimento, o discernimento é aberto, e você começa a entender as coisas de Deus quando você se rende totalmente a Deus, né? E se render a Deus, meu irmão e minha irmã, é ter um crescimento espiritual e físico. E também se render a Deus, meu irmão, é se deixar ser conduzido por Deus, se deixar ser levado por Deus, na vontade dele, no querer dele, né? E aí quando isso acontece, Deus verdadeiramente está agindo, operando, movendo na sua vida, te direcionando e te abençoando, né? Porque você está se rendendo a Ele. E quando verdadeiramente nós nos rendemos, aleluia, ficamos mais perto de Deus, aleluia, aí a gente vê que as coisas realmente acontecem. Deus trabalha para aquele que se rende a Ele, se aproxima dEle, porque quanto mais você se rende a Deus, mais perto de Deus você fica. Quanto mais você se rende à vontade de Deus, mais para perto dEle você fica. Você vai ficando tão íntimo, tão perto dEle, que você já começa até a ouvir a voz de Deus, né? Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais perto eu fico de Deus, eu tenho mais facilidade para ouvir a voz de Deus, né? Se nós vermos aqui também para nós, os discípulos que o Senhor Jesus chamou, cada um deles se rendeu totalmente à vontade de Deus. Nenhum deles quis viver a sua vontade, a sua maneira. Jesus chamou eles, pôs uma condição para eles: ó, a partir de hoje segue-me, a partir de hoje vocês serão pescadores de almas, a partir de hoje haverá mudança na sua vida de vocês, a partir de hoje tudo que era no passado ficou no passado, agora é coisa nova. O Senhor deu algo diferente para os discípulos, né, e apóstolos de Jesus, né? Eles foram chamados como discípulos, depois foram, né, ali levantados como apóstolos, né, e foram ali se rendendo ao Senhor, à vontade do Senhor, né, e eles se renderam totalmente a Deus, né, e se render, meus irmãos, a Deus é uma questão de escolha. Eu não posso impor isso para você nem para ninguém, nem para mim mesmo eu posso impor isso para mim. Eu tenho que nutrir, eu tenho que querer me render a Deus, querer realmente me entregar a Ele. É uma entrega. Se render a Deus é se entregar totalmente a Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus. Aí a sua vontade já passa a ser nula, a sua vontade já não vai mais fazer efeito, e sim a vontade de Deus. Se render a Deus é uma questão de escolha. Ou você quer ou você não quer, ou você deseja ou você não deseja, né? Embora seja, meu irmão e minha irmã, difícil de se render a Deus, o impacto da sua decisão de confiar nele será, aleluia, sentido a cada dia na sua vida, para que se seja preparado o seu futuro. Olha que tremendo, né? Verdadeiramente se render a Deus, né? Confiar nele vai fazer sentido, né? Para o seu dia a dia e para que seja preparado o seu futuro ali com o mover das mãos de Deus, Deus já preparando o seu futuro, o seu amanhã. Olha como é bom se render
ao nosso Deus, né? Como é bom ter uma entrega total a Deus, se esvaziar de nós mesmos e permitir que Ele venha fazer presença dentro de nós, deixar Ele nos guiar, deixar Ele tomar conta de tudo do nosso ser, porque aí tudo vai dar certo, não tem como dar errado. Então eu te convido, renda-se a Deus. Se render a Deus é necessário. Se você quer experimentar as coisas sobrenaturais, se você quer experimentar as coisas espirituais na sua vida, é necessário se render a Deus, amém? Porque até Jesus se rendeu a Deus, né? Ele ali na cruz, né? Quando ele estava ali já crucificado ali, ele disse algumas palavras, né? Pai, está consumado. Rendo a ti o meu espírito. Ele se rendeu a Deus. E antes de fazer tudo isso, de se render a Deus, de passar tudo que ele passou, ele se rendeu à vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que ele passasse tudo que ele passou para pagar o preço de dívida que nós teríamos que pagar para que nós possássemos hoje ser livres, né? Aleluia. Para se render a Deus hoje, que era uma escolha de se render a Deus. Então Jesus também se rendeu a Deus. Então se Jesus se rendeu a Deus, quem sou eu para não me render? Quem é você, meros mortais, para não se render a Deus? Então eu e você temos que nos render a Deus, porque aí tudo passa a dar certo, amém? Aleluia. Deixa verdadeiramente Deus, você deixar Deus conduzir sua vida, você se rendendo a Ele, porque a autoridade vem sobre ti, porque Jesus, né, veio sobre ele, quando ele se rendeu a Deus, veio a autoridade, né, sobre os céus e sobre a terra. No nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, né? Porque ele se rendeu à vontade de Deus. Quando eu e você se render totalmente a Deus, Ele nos dará também algo, uma recompensa, né? E vai valer a pena se render a Deus, porque quando eu me rendo a Deus, me entrego totalmente a Deus, me rendo aos pés dEle, Ele me presenteia, Ele me recompensa, Ele me dá poder, Ele me deu autoridade, né? Porque Ele deu para Jesus e Ele dará para nós também, amém? Oremos ao Senhor. Se renda a Deus, meu irmão, de toda a sua alma, de toda a sua vontade. Se renda totalmente à vontade ou querer de Deus. Se renda a Deus a te encaminhar, a direcionar. Se renda a Deus para que Ele possa te dar ali as coisas, novidades para você viver. Se renda a Deus. É necessário se render a Deus para viver coisas novas, amém? Louvado seja Deus, oremos ao Senhor. Deus Pai amado e querido Deus, eu louvo e agradeço ao Senhor por este momento de podermos, meu Pai, orar, rogar ao Senhor e poder trazer a palavra, Senhor. Que este meu irmão e minha irmã venham entender verdadeiramente o que é servir o Senhor, o que é se render totalmente ao Senhor. Que cada um se renda ao Senhor e venha cada dia mais ser mais íntimo do Senhor, se rendendo a Ti, a Sua vontade, o Seu querer e ser direcionado pelo Senhor, Pai. Assim eu louvo por este meu irmão, por essa minha irmã, em nome de Jesus, Pai. Os abençoo com toda sorte de bênção, em nome de Jesus, amém? Deixe o seu like, compartilhe, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, se renda ao Senhor e que você venha experimentar qual boa é agradável a vontade de Deus para a sua vida, amém, meu irmão e minha irmã? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Verdadeiramente, né? Deus é bom, Ele é fiel. Então compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu nome para oração, porque eu estarei orando por você, em nome de Jesus.